Oi, pessoal, aqui é o Jay, instrutor de visão remota da Stargate Brasil. Hoje eu estou aqui com a visualizadora Ana Quileli, sensacional, Entendi. faz trabalhos maravilhosos. Tudo bem, Ana? Tudo jóia. E nós vamos falar hoje aqui sobre uma sessão que ela fez de visualização de uma pintura de Rembrandt. O quadro do Rembrandt se chama Cristo na Tempestade no Mar da Galileia, que foi pintado em 1633. Tem uma história grande por trás dessa pintura, mas uma parte que aconteceu realmente inesperada, que a Isabella Stewart Gardner havia adquirido essa pintura em 1869 e foi exibida no seu museu, lá em Boston, Massachusetts, até 1990, quando ela foi roubada. Até hoje ninguém sabe onde foi parar esta pintura. Então, a pintura retrata o evento bíblico em que Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, conforme descrito no quarto capítulo do Evangelho de Marcos. É a única paisagem marinha de Rembrandt. Formas ovais, retas, os cabos, roldana. Jesus tem como que um halo em volta da sua cabeça. Esse halo vai aparecer na seção dela como uma outra coisa, mas muito interessante. E nós vemos aqui também dos discípulos de Jesus com roupa azul, é o próprio Rembrandt, um autorretrato dele inserido dentro desta cena. Então, Ana, pode contar a respeito? O que você achou da sessão? Como é que você se sentiu? Como é que começou? Como é que ela se desenvolveu? Então, Jay, primeiro eu quero colocar porque foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de sessão de visão remota. E eu achei no início um pouco confusa para mim. Eu fiquei assim um pouquinho preocupada de não acertar o alvo, enfim, dessa coisa nova, né? Mas meti a cara. Comecei a fazer as minhas. Entrei no quarto escuro, né, com a minha lanterninha e comecei a olhar as coisas. O curioso foi a primeira coisa que eu me lembro de ter visto. Estava numa sala com um homem e havia uma mulher. E eu me lembro que esse homem olhava por uma tela, um vidro e ficava olhando acontecimentos. Eu achava até que embaixo era um jogo, as AOLs, né, vindo. Então, essa coisa me chamou a atenção desse lugar que eu cheguei a comentar algumas vezes, lugar de pessoas passando, não me recordo muito bem a forma como eu coloquei, como eu pegar, mas eu fiquei um pouco confusa, porque é, havia horas que eu vi um barco, mas o meu marido e o meu filho eles estavam indo para Angra dar uma olhada no nosso barco, então eu estava achando que eu estava com interferência de acontecimentos nossos aqui. E ao mesmo tempo, quando eu achava que era um barco e você me pedia para tocar, e eu sentia que era uma coisa fofa, o meu consciente ficava ao mesmo tempo assim, não existe barco molinho, não existe barco molinho. E eu via tramas, eu me lembro que eu via tramas, e eu acho que nesse momento eu cheguei muito, muito perto da tela, né? E nesse método que ela usou, que nós chamamos de visão remota estendida, ela depende muito das perguntas que o monitor, no caso eu, faz para o visualizador. Então é como se fosse uma entrevista em que Exato. o visualizador é o repórter em loco, aquele que vai lá para o repórter de campo. E esse é um alvo complexo, porque você tem uma série de conceitos misturados. Está navegando sem saber o que está acontecendo, né? Navegando Sem pelo alvo, saber. né? É curioso e é interessante ao mesmo tempo, porque eu estava olhando para você, né? E chegou uma hora que você me perguntou, fale o nome dessa pessoa que eu falava, tem uma pessoa ali que é importante, é, e você me dizia assim, nome, e foi a primeira vez, isso nunca aconteceu, né? Isso. Então, como eu estava conversando com você antes, entre nós dois, eu via um rolo de letras, como se fosse como se você puxasse a alavanquinha do bingo, assim, aquelas coisinhas rodando, aqueles objetos redondinhos.
e ficavam parando várias letras. E aquilo foi uma novidade, eu achei muito interessante. E pararam várias letras, mas como eu nunca havia visto aquilo, eu estava conversando com você e eu me lembro de o J, a letra J, parou e ficou no ar. Eu achei incrível. Eu Ah, achei e incrível. a experiência para nós, essa sessão foi feita com observadores, outros Sim. visualizadores remotos, alunos da Stargate Brasil, que comparecem, têm comparecido a nossos encontros quase que diários para treinar visão remota. Nosso negócio, como falamos, é visão remota na prática, é praticar mesmo. E nesse dia a Ana tinha pedido, Jay, eu queria fazer uma sessão monitorada, especial. Eu falei, vamos fazer então. Então os outros visualizadores ficaram em silêncio, trabalharam como observador apenas. Como é que é o esquema? Nesta sessão, somente a Ana estava cega para o alvo. Eu pedi para ela sair da sala onde ela está agora, né, onde ela faz a reunião conosco. Ela se ausentou por 2 minutos. Aí eu mostrei qual seria o alvo para os observadores. Então ela voltou e começamos a sessão. Todo mundo em silêncio, mas todo mundo na torcida, né? E imagina como é que nós nos sentíamos a cada descoberta que ela fazia, a cada descrição perfeita do alvo que a Ana ia fazendo, né? Então eu tenho que me controlar, né, o tempo todo para não dar nenhum indício para a Ana que ela estava no caminho certo ou não estava no caminho certo. Você não pode dar nenhuma nenhuma dica, né? Você dá deixas. Deixas são diferentes de dica. Deixas são cores, cheiros, sabores. Você faz perguntas abertas, né? Sem dizer o que é o alvo, sem que dê alguma dica do que o alvo pode ser. Então ela foi trabalhando cega para o alvo até o final da sessão e obteve achados maravilhosos. Então é isso aí, Ana. Parabéns. Quer comentar mais alguma coisa? Quando Fala, eu pode falar. me lembro, Jay, quando eu falei que tinha uma pessoa, havia uma pessoa importante, e você começou a me pedir características dessa pessoa. E eu fui falando que é uma pessoa sossegada, prefere ficar no canto lendo, e uma pessoa que era muito bem-sucedida. Eu não me recordo bem qual foi o adjetivo, mas quando você me perguntou, foca nessa pessoa. E aí o curioso é que eu ia para o espaço e ia para a Terra. E eu ficava pensando, eu falei, gente, aparecia um astronauta e aparecia uma pessoa embaixo do mar. Que coisa. E, e você ficou me instigando, né? Dando as deixas. E aí eu comecei a falar, mas ele tem uma roupa especial. Ele tem que ter uma roupagem para estar onde ele está. E aí você me pediu, foca no rosto dele. E quando eu olhei, eu vi, ele tinha nossa, me pareceu um capacete de astronauta, só que refletia, vinha uma luz que batia, vinha nele, e eu falava para o Jay assim, Jay, eu não consigo ver o rosto dele porque brilha muito, ele tem alguma coisa aqui em volta que brilha muito, eu não consigo ver o rosto dele. Que coisa linda. E isso foi incrível, Aqui nós vemos que porque ele é pura luz, né? é a única personagem na pintura que tem um halo à volta, né? Sim. As outras ninguém mais tem, é só ele, justamente para dar esse foco, esse contraste, que pode ter sido essa percepção que você teve, né? Também podem ser outras coisas, por exemplo, nós temos aquele momento da transfiguração de Cristo, aquela passagem que ele está no monte, ele é transfigurado, né? As vestes ficam luminosas, tudo mais, ele fica com um halo no rosto, né? Então, pode também se referir a outros momentos da vida de Jesus, conforme relatados na Bíblia. Mas eu acho que o importante de tudo foi que você Inclusive, eu realmente. vi essa cânula, eu vi essa cânula, essa, esse rapaz que está no leme, nós chamamos de cana de leme aqui, que você vai com o caminho, né, direciona o barco. E eu vi e eu achei impressionante, porque é um alvo que ele tem o pintor, né, que é muito importante, uma história também muito legal. Existe também a história do roubo, e Isso. ainda tem É. Isso aí. Jesus Cristo, É. né?
E foi. Nossa, mas eu achei incrível, valeu a pena, ficou com gostinho de quero mais Ah, sim. e foi muito bom. Parabéns uma Sim. vez mais. Falou, pessoal. Até a próxima.